Então, pessoal, dando continuidade aqui, certo, aos nossos exercícios, vamos fazer mais um aqui, tá? Nesse exercício aqui, a gente vai ter que dimensionar a sapata, certo? Para um pilar 20 por 30, com 1.200 kN de carregamento, certo? O nosso ensaio NSPT com 15 golpes, onde a sapata vai ser assentada, certo? Um momento em torno do eixo X de 8 kN vezes metro, uma força horizontal no eixo Y de menos 20 kN, certo? Então a força nesse sentido, tá? E o FCK do nosso concreto de 30 MPa, tá? Vê só, esse exercício ele tem umas particularidades em relação ao outro que a gente fez, certo? Um deles é isso aqui, ó. A gente tem um momento aplicado na nossa fundação e a gente tem um carregamento horizontal, certo? Um carregamento horizontal e um momento aplicado, tá? Ou seja, antes a gente fazia da seguinte forma: a gente tinha nosso pilar aqui e a gente dimensionava uma fundação de modo a que essa carga P aqui se distribuísse aqui na parte inferior, certo? Com uma tensão uniforme na base da minha fundação. Agora vai ser um pouco diferente, tá? Por quê? Se eu tenho um momento aplicado em uma carga horizontal, certo? Se eu tenho algo assim e assim, obviamente eu vou jogar mais tensão para um lado do que para o outro. Eu vou ter uma distribuição de tensão semelhante a isso aqui, ó. Tá? Vou jogar mais tensão para um lado da minha sapata do que eu tenho no outro lado aqui da minha sapata, tá? Certo. O que é que isso muda para a gente? Lembra daquela continha de tensão, força sobre área? Isso aqui funciona bem para essa tensão uniforme aqui, tá? A gente vai ver que quando eu tenho isso aqui, muitas vezes eu preciso aumentar um pouquinho a área da minha sapata para continuar valendo a máxima de tensão atuante sendo menor ou igual a tensão resistente, certo? Visto que eu não tenho uma tensão uniformemente distribuída, eu vou ter um acréscimo de tensão no outro lado da sapata. E também, desse lado aqui da sapata, eu vou ter uma diminuição na minha tensão. Se eu tenho uma diminuição da minha tensão, eu tenho que também controlar essa diminuição aqui, tá? Por quê? Eu nunca posso deixar que essa tensão na parte de baixo da minha sapata ela seja negativa. Se ela for negativa, se ela for uma tensão negativa, quer dizer que a minha sapata está tombando, tá? A tensão aqui, no lugar de atuar assim, ela está atuando assim, com a minha sapata querendo fazer esse movimento aqui, certo? Então eu tenho que controlar duas coisas: a tensão máxima da minha sapata, que é essa aqui, ser menor ou igual à tensão resistente do solo, tá? E que a minha tensão mínima ela seja maior ou igual a zero, tá? Ela nunca pode ser negativa. Então eu tenho essas duas máximas para eu controlar no meu dimensionamento, certo? O início do dimensionamento aqui, ele é bem semelhante ao dimensionamento que a gente já vinha fazendo, certo? A gente vai começar com essa fórmula, onde a área da minha sapata vai ser a carga do meu pilar dividido pela tensão resistente do meu solo, certo? Se o meu solo aguenta 15 golpes, tá? Então a tensão resistente do meu solo vai ser igual a 15 golpes dividido por 5 vezes 100, tá? Isso aqui vai me dar 300 kN por metro quadrado, certo? Isso aqui é quanto o meu solo resiste. É pouco?
a gente vai ver quando for fazer o dimensionamento da nossa sapata, tá? A gente só vai poder dizer se isso aqui é pouco ou é muito quando a gente for fazer efetivamente o dimensionamento da nossa fundação, tá? Então vamos lá. A área da minha sapata vai ser igual a carga P, 1.200, dividido por 300 km², tá? Resolvendo isso aqui, ficar 12 dividido por 3, a área da minha sapata vai ser 4 metros quadrados, certo? Lembrando, a partir dessa área, eu posso fazer posso adotar dois métodos, tá? Posso fazer o da sapata quadrada ou da sapata otimizada, certo? Para a sapata quadrada, eu vou simplesmente dizer que o lado da minha sapata vai ser igual à raiz quadrada da minha área, que é 4. Tá? Então, os lados da minha sapata vão ser 2 metros, certo? Para uma sapata quadrada. Exercício passo, a gente fez sapata quadrada, vamos tentar fazer isso pela sapata otimizada, certo? Para a sapata otimizada, eu vou ter aqui o desenho dela aqui, onde um lado vai ser maior do que o outro, em decorrência do nosso pilar ele não ser quadrado, tá? Eu vou ter algo assim, certo? Uma sapata mais retangular. E eu vou ter aqui o meu lado B, o meu lado L, certo? A minha sapata, do mesmo jeito que aqui eu vou ter o A do pilar e o B do pilar, certo? Os dois lados aqui do pilar, tá? Então, usando aquela formulazinha, esse lado aqui, o B, vai ser igual a A do pilar menos B do pilar, dividido por 2, mais a raiz quadrada de A do pilar menos B do pilar ao quadrado, dividido por 4, mais a área. Tá? Vou ter essa fórmula aqui. E aqui eu vou só substituir os valores, tá? O lado B vai ser igual a do pilar, que é 20 centímetros, 0,2, menos o B do pilar, que é 30, 0,3, dividido por 2, tá? Mais a raiz quadrada do A do pilar, 0,20, menos o B do pilar ao quadrado, dividido por 4, mais a área da nossa sapata, certo? Então, eu vou ficar aqui o lado B igual a menos 0,1 dividido por 2, mais a raiz quadrada de 0,1 menos 0,1 ao quadrado, dividido por 4, mais a área do meu pilar, 4. Certo? Isso aqui a gente está fazendo semelhante ao que a gente já fez no exercício passado. Então, vamos tentar resolver aqui, tá? Ponto 1 dividido por 2, aqui vai dar menos 0,5. Aqui vai dar menos 0,5 também. Só que aqui eu vou estar elevando ao quadrado, tá? Aqui não dá 0,5 não. Aqui dá ponto 1 negativo elevado ao quadrado. Vai dar 0,01 dividido por 4. Isso aqui vai dar 0,0025 mais 4. Tá? Aqui eu elevei ao quadrado. Número negativo elevado ao quadrado fica positivo. E dividir por 4. Tá? Então, isso aqui somado a 4 e tirado da raiz, vai ficar algo próximo de 2, certo? Um pouco maior do que 2, mas algo próximo de 2. Então, meu B vai ficar igual a
menos 0,5 mais 2. Isso vai me dar... Opa, é 0,05. 0,05, tá? Isso aqui vai me dar 1,95 metros, tá? Ou seja, eu sei que esse lado aqui, 1,95, certo? Então, para encontrar o outro lado, eu pego a área e divido pelo lado B, certo? O lado L vai ser igual à área, 4 metros quadrados, dividido por 1,95, certo? Aqui do lado B. Isso vai me dar um pouco maior do que 2,05. Então, eu vou adotar 2,05, certo? Professor, esses números aqui, ambos, deu um pouco maior do que isso aqui, tá? Tipo, um deles deu 1,95 alguma coisa e o outro 2,05 alguma coisa. Então, se eu fizer a multiplicação de um por outro, 2,05 vezes 1,95 me dá 3,99, sendo que a minha área mínima é 4, tá? Então, eu vou ter que aumentar um desses dois, certo? Eu vou escolher aumentar esse daqui, tá? O lado B, então, vai ficar com 2 metros, certo? Então, aqui a gente vai ficar com área um pouquinho maior do que 4. 2 vezes 2,05, a gente ficou com a área de 4,1 metros quadrados, tá? Ficamos com a área um pouco maior do que a mínima. Isso, na questão de cálculo, isso é você está a favor da segurança, tá? Você colocar uma área maior, quer dizer que você vai ter uma tensão menor na sua fundação. E aqui você vai gastar só um pouquinho a mais de material, não vai ser tão representativo assim. Tá certo, pessoal? Então, até aqui a gente fez igual como já tinha feito no outro exercício, tá? Tá, pessoal. Vamos encontrar agora a altura da nossa sapata, certo? Já encontramos a dimensão dela em planta. Vamos encontrar a altura dela, tá? A gente sabe que a altura da nossa sapata vai ser igual ao d mínimo mais o d', certo? Que o d' a gente sempre adota como sendo 5 centímetros, tá? Aqui para o nosso cálculo. E a gente sabe que o nosso d mínimo é o maior de três valores, tá? O primeiro valor aqui é... Opa! O primeiro valor aqui é B menos AP dividido por 3, tá? Aqui no caso a gente mudou de 1,95 para 2, então aqui no finalzinho, né? 2, certo? O segundo vai ser L menos BP dividido por 3, tá? E o terceiro vai ser 1,44 vezes a raiz quadrada de P sobre ΔA, tá? Vamos fazer cada um dessas alturas aqui. B foi 2, menos, aqui foi 20, 0,2, tá? Dividido por 3. O L foi 2,05 menos 0,3 dividido por 3. Tá? Vamos fazer logo esses dois. Esse aqui é um pouco mais complicado fazer logo esses dois aqui, tá? A gente vai ficar com 2,2 menos dividido por 3. 0,60 metros, tá? 0,6.
Esse outro aqui, 2,05,3 menos 3 dividido. Isso aqui dá 0,59 aproximadamente. Tá? Por enquanto o maior é esse aqui. E aqui, o nosso ΔA, ele depende do nosso FCK, certo? Que foi 30 MPa. Então, nosso ΔA vai ser igual a 0,85 vezes 30 vezes 1000, certo? Aqui é a transformação de unidade de MPa para quilômetro por metro quadrado, certo? Dividido 1,96, tá? Nosso ΔA vai ser igual a 30 vezes 1000, mais 3 zeros, dividido por 1,96 vezes 0,85, certo? Dá 13.010,20. Tá bom, pessoal? Isso aqui é semelhante ao que a gente já tinha feito no outro exercício, tá? Então, vamos substituir aqui. Ficar 1,44 vezes a raiz quadrada. A carga foi 1.200. E o ΔA, 13.010,2. Certo? Isso aqui vai nos dar 1.200, 13.010,2 dividido na raiz quadrada vezes 1,44. Que nos deu aproximadamente 0,44 metros, tá? Então, como eu tenho que adotar o maior, vou adotar esse aqui. Então, a altura da minha sapata, certo? A altura da minha fundação vai ficar igual a 0,60 mais 5, 0,05. Então, a altura da minha fundação vai ficar em 65 centímetros, tá? 0,65 metros. Tá bom, pessoal? Já tenho aqui todas as medidas da minha sapata, certo? Até aqui eu não considerei nenhum momento fletor, nem a carga horizontal, certo? Eles vão ser considerados a partir de agora, tá? Vamos desenhar aqui do outro lado. Por enquanto, o que eu tenho é isso aqui, ó. Sapata levemente retangular, tá? Com um pilar aqui no meio, certo? E vamos traçar o nosso eixo X e o nosso eixo Y aqui, tá? Aqui, digamos que é o nosso eixo X. E esse aqui, o eixo Y. Tá? O que é que a gente tem? A gente tem um momento fletor em torno de X, certo? Momento fletor em torno de X. Aqui. No caso, se ele está positivo, é que eu considerei negativo, considerei ele negativo também. Não, deixa ele positivo mesmo. Tá? Vamos lá. Ele está assim, está girando nesse sentido, certo? Assim, aqui. Tá girando assim ao redor de X, certo? Ao redor do eixo X, tá? No valor de 8 kN vezes metro. E eu tenho aqui em Y uma carga de 20 kN, certo? Essa carga ela tá nesse sentido aqui, tá? Ela tá negativa, ela tá descendo no eixo Y, certo?
Então, é nesse sentido. Então, a gente vê o seguinte. A carga, ela joga a tensão para esse lado. E o momento tenta girar a sapata para o outro lado. Tá? Para o lado de cá. Então, esses momentos aqui, esses esforços gerados tanto pela carga horizontal quanto pelo momento aplicado, eles vão tentar se anular aqui, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, encontrar a excentricidade, certo? Porque esse momento e essa carga, eles geram uma excentricidade na minha sapata, tá? Essa excentricidade eu tenho que encontrar ela, certo? Tanto no eixo X quanto no eixo Y. Como a gente não tem nada aplicado nessa direção aqui, certo? Desequilibrando a sapata nessa direção aqui, provavelmente a minha excentricidade em X vai ser zero. Eu vou ter basicamente uma excentricidade em Y, tá? Mas vamos lá. Excentricidade em X vai ser igual a MY mais Fx vezes a altura da minha sapata, certo? Vou chamar de Z aqui. Dividido pela carga de cima para baixo, que a literatura chama de Fz. Tá? Vê só, galera. Eu não tenho nenhum momento aplicado em Y, certo? Só tenho em X. E não tenho nenhuma força no eixo X, só tenho em Y, certo? De modo que aqui, esse momento em Y ele não existe, é zero. E nem essa força no eixo X existe, tá? Ela é zero também. Então, a minha excentricidade no eixo X vai ser igual a zero, tá? Não vou ter excentricidade no eixo X. Vamos fazer agora no eixo Y, tá? A excentricidade no eixo Y vai ser igual a... Vê só. Vou ter um momento nesse sentido aqui, tá? Que é positivo. 8. Certo? E vou ter algo combatendo esse momento aqui, tá? Mais 20. Sim, quando é com x aqui é menos, tá? Na excentricidade de y, eu coloco menos aqui na frente, certo? Aí aqui, a carga em y vezes a minha altura, que é 65, tá? Dividido pela minha força em z, 1.200, tá? 1.200 aqui. Eu vou ter, então, 8, 20,65 vezes, isso aqui vai me dar 13, certo? Subtraindo de 8, vou ficar com 5. Dividido por 1.200. Tá, pessoal? Repare que isso aqui, eles não se somam para ajudar, não, certo? Um não soma com o outro para ajudar nisso aqui, não. Tá? Isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender. Vê só. Se eu tenho uma sapata aqui, uma carga empurrando para cá, ela vai tentar fazer isso, tá? Só que se eu tiver um momento nesse outro sentido, ele vai estar fazendo isso, certo? Não sei se vocês estão conseguindo entender isso. Isso aqui é muito importante que a gente entenda para a gente entender como é que funciona essa excentricidade aqui, tá? Se esse número aqui, se esse momento aqui fosse para o outro sentido, estaria tanto a carga quanto o momento fazendo isso aqui na sapata. Então, eles se somariam, tá? Aqui, como está um empurrando para um lado e outro girando para o outro, eles não se somam, eles se subtraem, tá? Então, aqui eu vou encontrar 5 dividido por 1.200, tá? Eu encontro a minha excentricidade é 0,0041. 1, 2, 3, isso. Metros.
Tá, pessoal? Ou seja, é uma excentricidade muito pequena que essa carga horizontal e esse momento geram na minha sapata, tá? Tem uma teoria que diz que, vou desenhar aqui a sapata de novo. Se essa excentricidade é considerada, ela se encontra dentro do terço médio da sapata, eu posso considerar a minha sapata, o cálculo dela, como se ela fosse uma sapata de carga centrada, certo? O que é o terço médio? Digamos, aqui eu vou ter o eixo Y e aqui o eixo X, tá? Se eu dividir a minha sapata tanto na horizontal quanto na vertical em três partes, certo? Digamos, eu vou dividir esse eixo aqui e aqui, tá? Eu vou ter uma parte, duas partes, três partes no eixo Y. No eixo X a mesma coisa. Vou dividir aqui e aqui, tá? Uma parte, duas partes, três partes. Se encontrar aqui nesse terço médio aqui, ó, se a minha excentricidade se encontrar dentro desse terço médio, aqui, eu posso considerar a minha sapata como sendo simplesmente uma sapata de carga centrada, tá? Aqui, ó, repara, 0,0041 metros. Isso aqui vai me dar 0,41 centímetros, tá? Ou seja, em relação ao centro, para o eixo Y, o meu momento, ele somente, o meu momento não, a minha carga ela tá só um pouquinho para baixo, só aqui, ó, tá? Ela só se deslocou menos de um centímetro para baixo, tá? Porque é uma excentricidade muito pequena. Se ela ainda está dentro desse terço médio aqui, tá? Eu poderia considerar a minha sapata no cálculo dela como uma sapata de carga centrada, tá? Mas por uma questão didática, para a gente continuar o exercício e vendo como é o procedimento, tá? Eu não vou adotar essa saída aqui, certo? E vou continuar o dimensionamento com a carga centrada. Então, vê só. Agora que eu tenho as minhas excentricidades, eu vou poder calcular a minha tensão máxima e a minha tensão mínima, tá? Vamos lembrar das fórmulas. Tensão máxima vai ser igual a minha carga, Fz ou Fp, tá? Ou simplesmente P, como a gente chamou aqui. Enfim, chamar de Fz, que é o que a literatura mais chama. Dividido pela área da minha sapata, tá? Vou deixar um pouquinho mais bonito aqui. Fz dividido pela área da minha sapata, vezes 1 mais 6 vezes a excentricidade em x, dividido por b, tá? A gente tinha adotado aqui que b era medida em x, certo? Mais 6 vezes a excentricidade em y, dividido por L, tá? L é a medida no sentido y, certo? Substituindo aqui, tensão máxima vai ser igual a Fz, que é 1.200, dividido pela nossa área. Nossa sapata ficou 2 metros por 205, eu acho. Isso. Tá, 205 por 2. Isso. Vezes 1 mais a excentricidade em x foi zero. Então, aqui a gente já tem zero, certo? 6 vezes a excentricidade em y, que é 0,0041, dividido pelo nosso L, tá? Nosso L foi 2,05, tá?
205 aqui e 2 aqui. Perfeito. Certo? Vamos encontrar quanto é a nossa tensão máxima. Aqui vai ficar com 1.200. 2,05 vezes dividido, tá? Desse aqui a gente tem 292,68, tá? E desse aqui agora, 0,0041 vezes 6 dividido por 2,05 mais 1, tá? Então daqui a gente vai ter 1,012, tá? Multiplicando um pelo outro, vamos encontrar que a nossa tensão máxima é 296 kN por metro quadrado, certo? Lembrando, nossa tensão máxima tem que ser menor do que a nossa tensão resistente do solo, tá? Aqui a gente encontrou que a nossa tensão resistente é 300 kN por metro quadrado, tá? Então, nossa tensão máxima, 296, deu inferior à tensão máxima admissível do solo, tá? Vamos passar para a tensão mínima agora. Para a tensão mínima, galera, a fórmula é bem semelhante, tá? Vai mudar pouca coisa. A única coisa que vai mudar vai ser esse sinal aqui, ó. Que tá mais, vai ficar menos, tá? Então vamos lá. Tensão mínima vai ser igual a 1.200 dividido por 2 vezes 2,05 vezes 1 menos 6 vezes 0,0041 dividido por 2,05. Tá? Mesma forma aqui, a gente já tinha feito essa conta. Isso aqui vai dar 6,0041 vezes 2,05 dividido 0,012, tá? 1 menos isso aqui tudo vai dar 0,988, tá? Aqui deu 292,68, certo? Que a gente já tinha feito aqui, tá? E agora multiplicar um pelo outro, tá? 292,68 vezes a tensão mínima vai dar 289,17 kN por metro quadrado, que é maior do que zero, certo? Então, a gente está vendo que o nosso momento e a nossa carga, eles não geram uma excentricidade tão grande a ponto de desbalancear muito a tensão no solo, tá? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, nosso pilar, nossa sapata, tá? Algo assim. E a gente vai ter de um lado aqui a tensão mínima e do outro aqui uma tensão um pouquinho maior, tensão máxima, certo? Vamos ter algo parecido com isso aqui. Criou-se um desbalanceamento, mas é um desbalanceamento de tensões que não é algo tão grande assim, tá? A gente consegue ver pelos valores aqui, certo? Então, a gente consegue fazer o dimensionamento da nossa sapata com base nesses fósseis que a gente encontrou aqui, certo? A gente consegue dimensionar a nossa sapata com base numa carga centrada. Para o cálculo das armaduras, certo? A fórmula da armadura em si é a mesma. Eu preciso encontrar a tração nas minhas barras. Para a parte da tração, eu faço o dimensionamento da armadura, certo? E na fórmula da atração das barras, muda só um pouquinho, porque vai entrar a componente do momento, certo? Por exemplo,
Se eu for fazer a tração em X, certo? Eu vou ter da mesma forma a minha carga de cima para baixo, na minha sapata, certo? Vezes B menos o Bzinho do pilar, tá? Dividido por 8 vezes D, certo? Isso aqui, como eu já tinha feito antes, tá? Só que eu vou ter um acréscimo da componente do momento, certo? Que é o MYR dividido por D, certo? Esse MYR, ele nada mais vai ser do que a componente gerada por esse momento aqui, tá? Por esses esforços, pelo meu esforço lateral e pelo meu momento aplicado, tá? Então, esse MYR vai ser em módulo, tá? Sempre um valor positivo, o meu MY mais meu Fx vezes a altura da minha sapata, tá? O meu Z. Isso em módulo, certo? A gente viu aqui que a gente não tem momento em Y, nem tem força horizontal em Z. Então, para a tensão das barras no sentido Z, isso aqui vai ser zero, tá? Quando eu for para a tensão nas barras, tensão tração nas barras no eixo Y, aí eu vou ter o meu momento em X, que é 8, e o minha força em Y, tá? Que aqui vai ser negativo, ou seja, uma vai subtrair da outra, tá? E eu vou ficar com o maior valor em módulo aqui, certo? A única coisa que muda é isso aqui. Depois que eu encontrei a minha tração, tanto em X quanto em Y, eu procedo naturalmente, como eu já tinha feito, certo? Com a fórmula normal. 1 sendo AS igual a 1,61 o esforço de tração na barra, dividido pelo FYK do aço, certo? Isso aqui não muda. Só o que vai mudar é que vai entrar essa componente aqui do momento, tá? Todo o resto aqui do cálculo do aço continua da mesma forma, certo, pessoal?